contribuinte pessoa física que neste exercício de 2014, no calendário de 2013, fizer a sua declaração pelo chamado modelo completo, ele tem direito a várias deduções. É evidente que essas deduções não se aplicam quando o contribuinte faz a declaração pelo modelo simplificado, aqueles 20% total tal. Só se aplica ao contribuinte que optar pelo modelo completo, aí sim dá direito a várias deduções. Dentre essas várias deduções, sem dúvida nenhuma, a dedução por dependente é uma das mais importantes, das mais comuns, né? Então, vamos rapidamente tratar desse tema para verificar, afinal, quais são as pessoas que podem ser dependentes de um declarante que está fazendo pelo modelo completo. Podemos considerar como dependente para efeito do imposto de renda o companheiro ou a companheira com quem o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 anos ou o cônjuge. Exatamente. Então nós temos aqui a primeira situação, que é da união estável, né? Que desde que o companheirismo seja mais de 5 anos e tenha filhos aí, né? Ou, se não, o cônjuge, né? O marido ou a esposa, essas pessoas poderão ser dependentes do contribuinte pelo modelo completo. Mas tem outros também, vejamos quais. O filho ou a filha, o enteado ou a enteada, até 21 anos de idade ou em qualquer idade, quando incapacitado, física ou mentalmente para o trabalho. Vejam que a idade limite aqui é de 21 anos, né? Embora o nosso atual Código Civil, que é a Lei 10.406 de 2002, ele tem estabelecido que a maioridade é atingida com 18 anos, mas para efeito de dependência, a lei fiscal ainda estabelece que é até 21 anos, é o filho ou enteado. Agora, é lógico, né, se for uma pessoa, filho ou enteado, incapacidade física e mentalmente para o trabalho, então esse limite de idade ele não existirá, mas somente nesse caso, 21 anos de idade é a regra geral. Mas tem outra situação um pouco diferente. O filho ou a filha, o enteado ou a enteada, que ainda estiver cursando faculdade, ou seja, ensino superior ou ainda escola técnica de 2º grau, só que até os 24 anos de idade. Exatamente, temos aqui um importante incentivo à educação, qual seja permitir a dedução como dependente para filho e enteado, né, que esteja cursando qualquer estabelecimento de ensino superior, universidade, ou se não uma escola técnica de 2º grau, que são aqueles graus, cursos técnicos, profissionalizantes ou não, tal. Então, se o filho ou a enteado estiver realmente na universidade ou na escola técnica, ele ainda dá direito à dedução até o ano em que ele completa 24 anos de idade. Mas tem mais. O irmão ou a irmã, neto ou neta, bisneto ou bisneta, sem o apoio dos pais, de quem o contribuinte detenha a guarda judicial, mas também só até os 21 anos de idade, ou qualquer outra idade, desde que ele seja considerado incapacitado fisicamente ou mentalmente para o trabalho. Exatamente. Então, se o contribuinte estiver declarando, lembrando sempre, pelo modelo completo, se ele tiver um irmão, um neto, um bisneto, no qual ele detém a guarda judicial, ele pode deduzir como independente até 21 anos. Ou em qualquer idade, se por acaso o irmão, o neto ou bisneto for incapacitado física ou mentalmente para o trabalho. Tem mais? Temos ainda o caso do irmão, da irmã, do neto, da neta, do bisneto ou da bisneta, sem o amparo dos pais, com idade de 21 anos até 24 anos, se ele estiver cursando a faculdade ou escola técnica, desde que o contribuinte tenha detido a guarda judicial até os 21 anos de idade. Exatamente. Aqui a situação é muito parecida com o filho ou o enteado que está fazendo um incentivo à educação, né? Então, um estabelecimento de ensino superior ou uma escola técnica de 2º grau dá direito a que o irmão, o neto ou bisneto, que não tem arrimo, não tem apoio dos pais, etc., né? Se eles estão cursando, então é possível, mas o importante, desde que é até 24 anos, mas desde que a guarda judicial tenha sido até os 21 anos. Aí a situação é parecida com a dos filhos
ou dos enteados. Temos os casos ainda dos avós, pais e bisavós que em 2013 tenham recebido rendimentos tributáveis ou não até o valor determinado na lei. Exatamente. Então o contribuinte ele pode deduzir o seu pai, né? Ou pode o seu avô, o seu bisavô, ou até o pai da esposa, o avô da esposa e tal, desde que a esposa seja como dependente. O contrário também, né? A mulher que ela tem o marido como dependente, digamos, né? O pai, o avô, o bisavô do marido, nesse caso, porque está entrando como dependente, né? Agora, é importante lembrar que no ano calendário, e nós estamos nos referindo ao ano 2013, é importante lembrar que é possível essa dedução, mas desde que essas pessoas, pai, avô, bisavô, não tenham recebido rendimento, tributáveis ou não, até o limite determinado para o ano calendário, né? Se tiver rendimento acima disso, aí eles não poderão ser dependentes do contribuinte. Temos o caso ainda do menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e que detenha a guarda judicial. Exatamente. Então é possível, muitas pessoas adotam, né, crianças, etc. Tal. Então é evidente que são menores pobres e o contribuinte cria, educa e detém a guarda judicial. Então eles também podem, esse contribuinte pode deduzir esse tal menor pobre, quando for o caso. E por último, podemos considerar como dependente aquela pessoa absolutamente incapaz, do qual o contribuinte titular seja tutor ou curador. Exatamente. Existem algumas pessoas que são declaradas, né? Elas são absolutamente incapazes para gerir a sua vida, por várias razões. Então nós temos uma decisão judicial nomeando um tutor ou um curador que vai cuidar daquela pessoa. É evidente que essa pessoa é totalmente dependente, daí independente de idade, qual seja tal. Se ela for totalmente, absolutamente incapaz, ela pode constar como dependente do contribuinte. Agora, sempre é bom lembrar aquele detalhe final, né, Indra? Exatamente. Todos os rendimentos dos dependentes deverão obrigatoriamente ser incluídos na declaração do titular. Exatamente. Por quê? Porque nós estamos, cada vez que o contribuinte se utiliza de uma dependência, filho, enteado, pai e tal, nós temos aqui uma espécie de uma comunidade, uma família. Então, se ele inclui como dependente, todos os rendimentos desses dependentes certamente deverão ser tributados, incluídos na sua declaração. E digo mais, não só os rendimentos e bens e dívidas, mas não só os rendimentos, mas também os bens e direitos e dívidas que esses dependentes tiverem, também deverão ser incluídos na declaração do dependente. Muito obrigado.